Boa, galera. Hoje eu vou explicar aqui o que é UTXO ou UTXO, como algumas outras pessoas falam, dentro do Bitcoin, né? O que que é isso dentro do Bitcoin? Às vezes, você aí que está assistindo o vídeo tem lá uma certa quantidade de Bitcoins, você tem, vou dar um exemplo, 0,2 Bitcoins. Na realidade, o que acontece aqui é que você pode ser que você tenha um UTXO de 0,2, mas na realidade pode ser que não também. O que compõe esse saldo para você pode ser uma ou mais UTXO, que, por exemplo, nesse exemplo aqui, nessa carteira, eu tenho uma UTXO de 0,1 e outra UTXO de 0,1 também, que dá o total de 0,2 bitcoins. Então, aqui é um exemplo de uma pessoa que comprou duas vezes Bitcoin, transferiu para a carteira dela essas duas transações. Então, formou duas UTXO na carteira dela. Então, no seu caso também, se você tiver alguma quantia, provavelmente você também está nesse cenário. Você fez algumas transações para sua carteira e essas transações elas se transformam em UTXO. Então, você pode ter N UTXO dentro aí da sua carteira. E aí eu até anotei aqui, é, funciona como se fosse moedas mesmo em uma carteira. Então, se você tem moedas é, ou notas de dinheiro. Então, se eu tenho 10 reais e para formar esses 10 reais eu tenho 5 notas de 2, se eu fizesse um paralelo para o Bitcoin, é como se eu tivesse 5 UTXO de 2 reais para formar 10 reais. Mas eu sei que eu tenho 10 reais, só que são 5 UTXOs. Então, o UTXO, ele basicamente é isso. Ele é o que vai formar seu saldo lá na sua carteira. E aqui eu vou dar um exemplo de como que funciona um pouco no debaixo dos panos. Então, eu tenho aqui uma carteira com 0,5 bitcoins e é um único Texo isso aqui. O cara comprou os meio bitcoin de uma vez, mandou para carteira e ficou aqui. Então, ele tem aqui esse total de 0,5 e aí ele foi enviar 0,3 para outra pessoa. Então, na carteira dessa outra pessoa, criou esse UTXO de 0,3. Aí o total na carteira dessa outra pessoa que é 0,3 agora, e eu tô dando esse exemplo aqui imaginando que a pessoa não tenha nada, tá, de Bitcoin. Ela poderia ter outras UTXOs aqui embaixo, que iria formar um saldo para ela, um saldo maior no caso. E aí, nesse exemplo aqui, o cara envia metade de um Bitcoin, ou metade não, 0,3 para essa outra pessoa, na hora que você vai fazer a transação, automaticamente ela já dá um troco de 0,2 aqui pro cara do exemplo que eu tô dando. Então, ele tinha uma TXO de 0,5, enviou 0,3 e recebeu um troco de 0,2. Agora ele só tem uma UTXO de 0,2 Bitcoins. Então, é assim que funciona debaixo dos panos, de maneira bastante resumida. E o porquê que eu decidi fazer esse vídeo aqui também? Porque às vezes você tá aí fazendo seu DCA, comprando Bitcoin há muito tempo, há muitos meses, e enviando para sua carteira. E pode ser, não estou falando que pode ser que isso seja um problema no futuro se o Bitcoin valorizar muito, né? Porque você vai ter muita UTXOs pequenas e o que acontece? Como eu escrevi aqui, o valor das taxas do Bitcoin, a taxa que você gasta ao enviar um saldo para outra carteira, não é baseado no valor que você está enviando, e sim no tamanho de bytes das transações. Então, se eu tenho lá 100 UTXOs numa carteira, igual nesse exemplo aqui, tenho 100 UTXOs de 0,1. A transação que eu vou fazer, que eu vou ter que gastar esses UTXOs, ele vai ser, a taxa que eu vou pagar vai ser muito maior, porque eu vou ter que incluir todos esses UTXOs, no caso 100. E no caso aqui da carteira A, anotei como exemplo, ela tem um único UTXO de um Bitcoin. Então, se eu quiser gastar 0,1 desse Bitcoin,
eu vou gastar muito menos na taxa porque eu só tenho uma UTXO e não tenho várias. Então, para a rede, custa menos Virtual Byte. Eu tenho poucos UTXOs, ou um único, com um saldo considerável, do que ter muitos UTXOs com é, pouquíssimos Bitcoin em cada um desses UTXOs. E uma maneira de você resolver isso é você fazendo consolidação de UTXO, se você estiver nesse cenário, né, de ter muitos UTXOs pequenos. Você pode consolidar, você pode ver aí quando a taxa da rede do Bitcoin estiver barata, você pode realizar essa consolidação. E a consolidação nada mais é que você tem lá 0,5 Bitcoin. É você pegar esse 0,5 e mandar para você mesmo, tudo de uma vez. Então, vamos supor que para esse 0,5, você tinha lá 5 UTXOs de 0,1. Então, ele pega todas essas UTXOs, forma 0,5, aí você vai enviar para você mesmo. E aí, quando você envia para você mesmo, você vai estar gerando uma única UTXO de 0,5 agora para você. Então, essa é a maneira fácil de consolidar. Dependendo aí da carteira que você estiver usando, da hard wallet, ele até mostra ali, você está enviando para você mesmo, ele entende como uma consolidação. Dado todo esse cenário aí que eu expliquei agora da consolidação de UTXO, também tem um risco, eu considero que é um risco, né? Não sei se todo mundo considera, mas vamos voltar aqui no exemplo esse exemplo aqui. Você tem lá 0,5 consolidado em uma única UTXO e você vai enviar para outra pessoa 0,3. A pessoa, ela recebe o 0,3, só que se ela tiver o hash de transação, ela consegue ver que desses 0,3 bitcoins que ela recebeu, veio de uma UTXO que tinha 0,5. Então, o risco de você consolidar é esse. Se você fazer uma transação para uma pessoa e essa pessoa for mal intencionada, pelo hash de transação, ela consegue ver o quanto tinha de saldo a UTXO originária, digamos assim. Então, o cara conseguiria ver que, por exemplo, você tinha 0,5. E aí, aqui nesse exemplo, eu posso estar até exagerando, que, talvez não seja um valor considerável para uma pessoa fazer alguma coisa. Mas imagina que aqui fosse, sei lá, 100 bitcoins em uma única UTXO. E aí você envia 0,3 bitcoins dessa UTXO aqui, e aí o cara vai conseguir ver que desse 0,3 se originou de 100 bitcoins. Então eles falam, esse cara aqui ele tem muito bitcoin, ele pode virar um alvo. Então, tem esse risco também, talvez eu estou exagerando muito aqui, mas eu acho interessante vocês saberem disso, que a partir do hash de transação eu consigo ver quanto que tinha é, de saldo na UTXO anterior. E aí, na minha opinião, né, na conclusão que eu tenho disso, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada nas suas UTXOs e verificar se você não tem muitas UTXOs pequenas aí na sua carteira. Se houver, eu acho que vale a pena consolidar quando as taxas estiverem baixas, né? Pois no futuro, se o Bitcoin prosperar mais, essas taxas que talvez a gente ache que é barato, talvez no futuro não seja tão barato assim. Então é bom você se adiantar para quando você tiver que gastar esses bitcoins, você não pague tanto de taxa. E mesmo com risco, tá? Mesmo com esse risco aqui, eu ainda acho que vale a pena você consolidar os seus UTXOs ou fazer uma consolidação parcial. Se você tem lá, dá um exemplo exagerado até nos dias de hoje, você tem lá 5 bitcoins. E isso está espalhado em várias UTXOs. Você pode pegar, por exemplo, 3 bitcoins, consolidar em uma única UTXO e deixar o restante espalhado. Porque no futuro, se você quiser gastar esses dois bitcoins que está espalhado, você mitiga um pouco de risco, porque o cara não vai ver que você tem 5 bitcoins. Ele vai ver que você consolidou, por exemplo, 3 bitcoins em uma UTXO
e deixou 2 bitcoins espalhados em 8 UTXO. Quando você for fazer uma transação, você fala, ó, não, na hora de você fazer a transação, dependendo da carteira que você estiver usando, dá para você escolher a UTXO. Então, ao invés de você escolher a UTXO com 3 bitcoins, você escolhe a UTXO que tem menor saldo. E aí você vai mitigar um pouco o risco é, que eu mencionei agora há pouco. Espero que eu tenha ajudado aí. Valeu.